É, eu também botei o 3G dessa vez. Pois é. E aí, se apresenta pra gente, pra quem ainda não te conhece, não conseguiu assistir outra live. Fala com o que que você trabalha, sobre tudinho. Boa noite, que bom ver um monte de gente aqui de novo. Meu nome é Cecília, né? Maria Cecília. Eu sou educadora, sou pedagoga, psicomotricista e estou hoje terminando no meio de um mestrado em educação também, mas uma especialização mais para voltada para parentalidade e para educação especial. Então, estou Uhum. fazendo uma leitura aí desses dois, da junção, né, da importância da parentalidade na educação, na formação das crianças, mas no caso do mestrado com um olhar maior para a inclusão. E eu sou educadora parental também, tenho uma formação em ensino positiva e em parentalidade. Então é isso, a gente está aqui para bater papo, né? Tem o IG Nós Quatro em Time, que você já colocou bastante lá nos seus stories, então a gente pode ir lá trocar, né? Às vezes agendar um atendimento para conversar um pouquinho mais especificamente das Faz situações atendimento individuais. particular, né? E aí a gente Na consegue. empresa também. Oi, desculpa, não vi. Você faz atendimento particular, caso alguém precise de alguma ajuda. Isso, E aí é mais para a palestra, gente. né? Isso, em escola a gente faz palestra, workshop, e aí esses atendimentos individuais são para a gente falar das demandas da família, das questões específicas de cada criança, né? Porque a gente vai falar aqui de uma forma mais generalizada, né? Eu não consigo ir especificamente em caso a caso, mas eu acho que Uhum. já vai ser bacana, igual foi a outra. Legal. Na outra a gente falou bastante sobre birra, como lidar com a birra exatamente, né? Sobre os comportamentos. Então, se você perdeu, ela tá no YouTube. É só dar uma procuradinha lá no meu canal. Depois eu coloco o link, assim que terminar. Eu coloco o link para o Uhum. pessoal ver a primeira parte. E eu vou fazer as perguntas que ficaram da outra vez e as perguntas que o pessoal fez no último post. O que a gente deixou para falar na segunda parte foi sobre o comportamento agressivo, assim, que, na verdade, a gente não sabe o que é um comportamento agressivo. A gente acha que a criança que empurra a outra é agressiva. Eu queria que você falasse mais sobre o que que é o comportamento agressivo numa criança. Tá. Tem muito assunto para falar disso, né? Vou tentar ser breve e pensar na maioria, assim. Eu acho que primeiro a gente, tudo que eu falei da outra live, da disciplina positiva, da gente tentar parar de colocar rótulos. Então, assim, a criança não é agressiva, ela está agressiva. Tanto para o negativo quanto para o positivo. Ah, ele é super carinhoso. Ele está muito carinhoso. Ele pode ter os momentos de não ser tão carinhoso. Então, a criança que tem um comportamento mais agressivo, digamos, ela também vai ter momentos mais carinhosos, né? De mais afetuoso, mais de beijinho, de abraço. A gente tem que tentar entender o que pode estar levando ela a esse comportamento. Então, se a gente pensar num ambiente bem infantil, num parquinho, e que ela bate quando ela quer pegar a pá, é porque ela não sabe se comunicar. E aí cabe a gente pontuar exaustivamente, porque eu sei que é exaustivamente, mas sentar do lado, brincar junto, até que ele entenda como é esse mecanismo. Então, quando a gente brinca junto, a gente está sendo um exemplo ativo ali, né, concreto da criança. Sai um pouquinho do discurso de uma coisa que muitas vezes, depois da terceira frase, já não está mais fazendo nenhum sentido para eles, e eles estão, de fato, vendo e concretizando tudo isso que a gente está falando. Então, assim, Uhum. a primeira coisa, eu acho que a gente, pensando num parquinho, num contexto escolar, né, numa festa de escola, é ficar perto da criança, para a gente ser a margem, a segurança deles. Então, senta do lado, conversa, olha, você quer, peraí, vamos pedir pro amigo. E vai dando um pouquinho, passo a passo, dando norte um pouquinho, até que ele consiga caminhar sozinho. E aí eu lembro que alguém colocou assim, porque bate na mãe, eu não lembro se teve mais de uma pergunta. Então tem essa agressividade, às vezes, diretamente com a gente, né? Com a mãe, às vezes, muito mais que com o pai. E na verdade não é porque gosta mais, porque gosta menos, porque quer desafiar mais. É uma relação, assim, a relação com a mãe é muito mais intensa nesses primeiros anos. Então também é quem eles têm mais segurança do amor. Não que eles não amem o pai nem saibam do amor do pai, não é, mas ainda é uma coisa mais simbiótica com a mãe. Então é onde eles se sentem mais seguros para extravasar o que está incomodando. E pode ser ciúme, pode ser raiva, pode ser sono, pode ser milhares de coisas. Acho que é importante a gente avaliar sempre o contexto, o que pode
pode ser porque ganhou um irmão, pode ser porque está com sono, porque foi frustrado. E aí, eu acho, foi o que eu até falei da outra vez, bater é uma coisa inadmissível. Então, quando a gente fala muito do não, de como falar esse não, bater não. Então, bateu na mãe, na hora tem que ser, né, parado e pontuado que aquela atitude é inadmissível e que não dá para continuar assim. Mas isso não precisa ser feito aos berros, com punição, apertando, sacudindo, porque aí a gente está tentando parar uma atitude agressiva de uma forma agressiva. Então a gente tem que tentar mostrar para ele esse equilíbrio. E aí, se a gente não tiver consciência de como se manter equilibrado, né, não dá para a gente exigir isso deles. Então é muito um exercício nosso também diante desse. E pensar assim, que a criança não é malvada, a gente tem muita preocupação com o que o outro em volta pensa, né? Então, ai meu Deus, o que vão pensar? Vão dizer que eu não dou educação para ele. Esquece, esquece o outro. Sabe? Começou muita gente a olhar, pega e vai para longe. Não adianta a gente tentar agir de acordo com o que a gente acha que o fulano está dizendo que é bom, porque nunca vai ter 100% das pessoas achando que a sua reação foi a melhor. Então faz de acordo com o que você sabe que é o melhor. Uhum. Eu tive essa experiência na sexta-feira, a gente foi no churrasco, tinha algumas crianças e eu nunca tinha presenciado o Dante bater assim. Na verdade, ele não chegou a bater, mas ele empurrou todas as crianças da festa. Eu fiquei com a cara como, né? Tipo aquela mãe, sabe aquela mãe que todo mundo odeia? E fala, ai, chegou o filho da fulana, sabe? E eu não sabia o que fazer, porque eu nunca tinha presenciado esse tipo de comportamento dele. E você, primeiro você fala, né? Querido, não pode bater, meu filho. É feio, é carinho, não sei o quê. Aí você repete isso umas duas vezes. Chega na quarta vez, você enlouquece, né? Como que a gente faz assim quando a gente vê esse comportamento extremamente repetitivo, assim, num dia? Então, você está me contando que foi num dia específico. E daí, se a gente Foi. pensar no Nunca tinha seu, no seu, acontecido. então, pensar no seu contexto específico. Você está grávida, né? Então tem toda uma movimentação aí em torno do bebê que a gente pensa que o Dante ele é pequenininho, talvez não tenha tanta noção, tem. Ele não tem noção exatamente do que significa a mãe dele estar grávida, mas ele tem noção de que tem alguma coisa acontecendo que está provavelmente mexendo nas suas emoções, você pode estar um pouquinho mais ansiosa ou mais feliz, alguma coisa em você está diferente, no seu marido, na dinâmica aí da casa, né? Nos seus cuidados com a gravidez. Então, isso gera ansiedade nele, normal, né? A gente tem que ser compreensivo com isso. E foi uma vez, né? Não é uma coisa que cotidianamente acontece. Então, pensar que ele está próximo aos 2 anos também é um momento muito difícil para ele, né? Quando ele começa a entender o mundo, mas não consegue. Ele começa a ver o mundo mais claramente, mas ainda não se apropria exatamente de tudo que ele está tendo de informação, sabe? As informações entram, ele tenta captar elas, mas não assimila ainda 100%. Então, isso também gera inquietude, irritação. E aí, quando você falou, aí na quarta vez, não sei, que você já não sabia mais o que fazer, o que eu sempre falo, o que eu faço é tirar do ambiente. E falar, olha, Dante, eu já falei com você 4 vezes que você bater no seu amigo, ele não vai mais querer brincar com você. Então, já que você não está sabendo brincar, você vai ficar aqui no meu colo. Quando você achar que você consegue voltar para brincar, você volta lá. Daí você vai dar um tempinho, e aí? Pode ser que ele chore, pode ser que ele se conforme com isso, mas você tem que sustentar. Eu acho assim, quando a gente diz uma coisa, tem que ser sustentada. Nem que você tenha que sair do lugar, ficar 5 minutos com ele isolada lá no cantinho, porque também quando tem plateia, eles ficam constrangidos, eles ficam às vezes achando que é plateia e aí intensificam o show, né? Então, às vezes sair do lugar funciona, do lugar mesmo, assim, de onde está tendo o churrasco, não só da brincadeira em si. E aí conversar com ele, você acha que você consegue voltar? Então a mamãe vai ficar lá com você um pouquinho. Fica um pouquinho organizando e dando realmente uma margenzinha aí para essa brincadeira. Como ele sempre brincou bem sozinho, aí você tenta se afastar. Mas uma criança que sempre tem esse hábito na hora que está brincando, de bater, de empurrar, morder, pegar o brinquedo, aí eu acho que precisa de um período de uma brincadeira mais supervisionada. E aí não é mandando, sabe? Pega isso, faz isso. Não é isso, é deixar ele livre, mas quando a gente perceber que a coisa está começando a fugir um pouquinho do controle dele, a gente entrar, né? Daí cabe a gente ter esse discernimento. E o que que a gente faz quando a gente está num ambiente que o filho dos outros está batendo?
Porque é muito complicado, né? Você chegar e falar pro filho do outro, dá licença, não bate, sabe? Tem mãe que tá em cima, mas tem mãe que não tá ligando. O que que a gente faz quando isso acontece? Então, eu acho que assim, primeira coisa é proteger o seu filho, né? Acho que eu aprendi muito isso, assim, de que a gente, acima de tudo, são eles. Então, assim, eu passo por mal educada muitas vezes para fazer o que eu acho que é certo, né? Mal educada para os outros. Para mim, eu tô sendo muito bem educada. Eu recentemente aconteceu isso com a minha filha. Ela estava numa brincadeira e aí 5 crianças foram para cima dela. Não foi uma coisa agressiva, foi uma brincadeira mesmo, mas que estava machucando ela. A brincadeira era ficar batendo nela com um negócio lá que estava na mão que não machucava. Mas ela se sentiu super acuada, ela ficou bem. Que ela não é assim, ela ficou na parede com a mãozinha no frente do rosto gritando. Eu demorei um pouco para ver, né? Até porque tava muito barulho. E na hora, a primeira coisa que eu fiz foi pegar ela no colo, acalmei ela, e aí abaixei e falei com todo mundo: olha, vocês viram que ela não estava gostando. Então não faz de novo. Não briguei, entendeu? Eu só mostrei, ela não estava gostando. Se a coisa se repetir, eu realmente não vou brigar com a outra criança ou chamar a mãe da outra, não é uma coisa que eu fico confortável em fazer. Então eu tiro os meus filhos de lá e falo, olha, melhor você não ficar lá, eles não estão sendo boas companhias, né? Vamos fazer outra coisa? E aí eu acho que aí parte também, eu tenho que então propor uma atividade boa para que ele aceite não ficar ali, porque às vezes a criança está incomodada, não está bem, mas para fazer parte daquele grupo, ela aceita, né? Aí tá falando de uma criança um pouquinho mais velha, às vezes ela aceita essa posição de ser zoado o tempo inteiro para se inserir num grupo. Daí cabe a gente dizer, não, você não tem que fazer esse papel, né? Vamos, vem aqui, tem uma coisa melhor para você. E quando chega da creche com aquele bilhetinho, seu filho, mãe, seu filho está mordendo, beliscando, batendo as crianças. O que que a gente faz? Porque não está na nossa frente. Como é que funciona? Então, Brigar depois funciona? tem duas situações. Tem a criança que faz isso na creche e nunca fez isso com vocês. E aí o que eu acho, assim, é que provavelmente se ele fez isso na escola, a escola já tomou as providências que ela julgou necessárias serem tomadas. Tirou do ambiente, brigou, cada escola vai seguir a sua metodologia, né? Então eu não brigo de novo. E acho que não tem que se brigar. Porque assim, ele já foi, entre aspas, punido, repreendido por aquilo. E ele vai ser de novo num contexto totalmente diferente. Quem é de creche, de integral, por exemplo, às vezes isso foi às 8 da manhã, são 6 da tarde, ele está levando uma bronca do que aconteceu às 8 da manhã, né? Não faz o menor sentido. Então, acho que assim, se começar a ver o bilhete cotidianamente, tem que ir para a escola e tentar entender o que pode estar acontecendo. Olha, em casa ele não faz isso, eu nunca vi, o que eu posso fazer, o que está acontecendo aqui, qual contexto ele morde. Porque quando ele quer o brinquedo do amigo. Então, totalmente normal. Até 2 anos, 2 anos e meio, Quando? mordendo 2 anos e meio, mais ou menos. Assim, com 2 anos tem que estar diminuindo, porque a criança normalmente já está um pouquinho mais oralizada, né? E a gente, mas ainda com 2 anos e meio é totalmente aceitável. E aí depende um pouquinho de cada criança. Tem criança que amadurece mais rápido ou menos rápido. A gente tem que pensar nessas particularidades. Mas ir na escola, Uhum. tá todo dia chegando um bilhetinho, então vai lá, olha, o que vocês acham que eu posso fazer? Porque em casa ele não faz, não tem como eu repreender uma coisa que eu não vejo, né? E eu acho que não adianta conversar, porque é totalmente descontextualizado. Então a criança não vai entender nada do seu discurso, né? Não vai fazer muito sentido para ela. A não ser que fosse uma criança maior, de 4, 5 anos. Aí sim, já dá para sentar e conversar. Olha, você está batendo nos seus amigos todo dia. Por quê? O que está acontecendo? Porque às vezes também está batendo, e aí uma criança de 4, 5 anos, porque está se sentindo amedrontado, está insatisfeito com alguma coisa, tem alguma coisa daquele ambiente que está gerando raiva neles, de frustração, chateação. E a gente tem que também pensar nessa agressão como um pedido de ajuda. A agressão nem sempre é, quase nunca, aliás, é porque é gratuita, né? Ah, quero bater. Não, tem sempre alguma coisa por trás que a gente precisa ajudar. Uhum. E quando é com os pais, por exemplo, quando bate na mãe, mesmo você sempre falando, não pode bater. E aí, por exemplo, bate no rosto da mãe. O que que a gente faz? Então, esse não pode bater é uma coisa muito. Porque a gente tem que se preocupar, quando eu digo assim, ah, não gritar, é a gente se preocupar com o tom de voz. Porque também não adianta a criança bater e você abaixar a mãozinha, ai, filhinho, não pode bater na mamãe. Então tem que ser um não bem dito.
bater não, e aí botar no chão. Não gostou, tem que deixar bem claro o limite daquilo, porque é muito comum, você num momento super amoroso com seu filho, ele te dá um tapa, você fala, poxa, filhinho, não bate na mamãe. Só que não combina. Não é não bate na mamãe, é não bate, eu não gostei. Né? Não precisa falar, não é para Uhum. falar, isso é feio. Porque acho que a gente também tem muito isso, isso é feio, isso é bonito. Daí a gente também tá querendo que ele faça alguma coisa para agradar a gente, não é para agradar a gente. Né? Ele não tem que ser bonito porque eu quero que ele seja bonito. Ele tem que me respeitar. Então é totalmente diferente. Né? Não, não vai me bater porque eu não gosto disso. Tá? Continua batendo, olha, você vai pro chão. E ainda que fique chorando no chão. Eu conversei com você, eu falei que eu não quero que você me bata, se me bater de novo. Você vai pro chão, porque eu não vou pegar no colo alguém que não tá me respeitando, alguém que tá fazendo uma coisa que eu não gosto. E aí a gente ensina, num contexto social da criança, a gente ensina isso que você falou, da criança que apanha, né? A gente ensina ela a também não aceitar apanhar. Porque ela entendeu que tem um limite nisso, que ela não pode fazer o que quiser com o corpo do outro, consequentemente, o outro também não pode fazer o que quiser com o corpo dela. Então, numa festinha ou na escola, quando ela crescer e alguém vier com uma atitude que ela não gosta, ela vai ter um discurso já bacana para se defender daquilo. Ela vai estar, sabe, segura de que aquilo não é legal e ela já vai saber como agir numa situação dessa. Então, você falou uma coisa que me lembrou de um discurso do Rafael, que eu falei quando eu cheguei do churrasco, falei, ele estava empurrando as crianças. Algumas vezes era porque, tipo, ele estava brincando, pegou o brinquedo, ele empurrou e falou, não, tá aí até mais ou menos tudo bem, né? Está se defendendo, mas você explica, filho, você fala só o não e tal, ou vamos dividir. Mas, às vezes, teve uma hora que ele simplesmente chegou perto da criança e empurrou, porque viu que toda vez que empurrava, chorava. Eu acho que ele já fez só porque estava divertido. Aí eu fiquei, que É, inútil. Eu vi bem de longe, ele foi devagarzinho, assim, chegou nas costas, e tum! Aí o cara, eu não acreditei quando eu vi. Aí quando eu contei, o Rafa falou, não, é bom, porque a criança tem que aprender a se defender. O que você acha desse discurso aí, que a criança tem que aprender a se defender sozinha? não, então, dizendo que se defender tem dois. O se defender que ele está dizendo é se defender como se fosse bater, né? E também é uma questão que eu tenho até na minha família, porque nunca falei pro meu filho, quando ele apanhou, que ele tem que bater de volta. Porque eu não acho. Eu acho que primeiro a gente se defende, a gente não pode obrigar o outro a bater no outro de volta. É muito violento para uma criança que não tem instintivamente essa reação, você obrigar ela a fazer, entendeu? Olha, seu amigo está te batendo todo dia, então amanhã, quando ele te bater, você vai bater ele de volta. O meu filho, por exemplo, ele é super pacífico, super. Ele já apanhou, já aconteceu milhares de situações. Se cogitar, ele mesmo fala, mas eu nunca faria isso, porque eu não posso, eu não quero machucar ele. Ele joga futebol, ele não chuta a bola forte, porque ele não quer que a bola bata no amigo. Até exagerado, mas é o jeitinho dele. A gente não pode, a gente tem que respeitar isso. Então, várias vezes, quando aconteciam situações sérias, que ele já está com 6 anos, ou já teve crianças mais velhas da escola que falaram para fazer tal coisa e tal, e ele chegava em casa muito magoado, assim, os meus irmãos, minha mãe, falava, por que você não bateu ele de volta? E ele olha assim, pronto, tinha parado. Tá, peraí que tá travado. Eu não sei nem quem foi que travou agora. Eu tô te Tá me ouvindo, você ouvindo? tá ouvindo? Tô. Tá Tá. me ouvindo? Então, Pronto. Eu acho continua, por que favor. que quando a Desculpa. gente determina. Não, imagina. Quando a gente determina o que a criança tem que fazer, a gente está fazendo ela se violentar de alguma forma. E aí, quando ele fala, não, tem que aprender a se defender, então tem que bater de volta, eu sempre gosto de dizer assim, a gente é ser humano, né? Então a gente tem inteligência, a gente tem um discurso oral, a gente consegue se defender de outras formas. E aí entra o adulto para dizer para ele, é isso aí, você não pode deixar que o fulano pegue o seu brinquedo. Mas você não precisa bater nele para isso. Você pode segurar o seu Uhum. brinquedo e dizer para ele, não, é meu, eu peguei primeiro. E aí a gente vai ensinar alguns discursos. Se isso não funcionar, chama um adulto e pede ajuda. Eu sempre falo isso, chama um adulto e pede ajuda. Até a hora que ele vai conseguir cada vez mais se fortalecer num discurso que funcione, né? Porque senão a gente vira
aquele adulto que no trânsito, quando alguém faz uma coisa que você não gosta, você sai do carro para briga, né? Não é essa a ideia. Tá. Só os minutinhos, a gente estava comentando que a criança foi, por exemplo, bateu no amiguinho, você foi lá com toda a paciência, porém firme, e disse, não pode bater no amiguinho. E aí tira do local e a criança começa ou se bater ou se jogar no chão, bater a cabeça. O que a gente faz? Então, isso ela está demonstrando raiva, né? Chateação, irritação. Então a gente tem que ir dosando aí esse sentimento, né? Eles estão sentados do lado. Primeiro que assim, eles não vão se machucar de verdade. Pode até ser que um dia se jogue de cabeça e machuque. Claro que a gente também não é louco, então vai olhar se não tem nada pontudo, se não tem buraco, mas tá se batendo, ninguém vai se ferir gravemente porque se batendo. Tá socando na parede, também ninguém vai se ferir gravemente. Então, eu acho que é uma forma de chamar a atenção, também de você ficar, porque a gente fica, né, super impressionado e mexido e acaba desviando um pouco o foco. Então, acho que a gente cabe aí a gente nomear o sentimento, a dizer, eu sei que você está chateado, eu sei que você está irritado, e é para ficar mesmo, porque você saiu da sua brincadeira, agora você tem que se acalmar para a gente conversar, porque você só vai voltar quando você se acalmar. Então, assim, se por acaso você percebe que a criança não está se acalmando, porque tem uma hora que eles realmente até esquecem o que aconteceu. Eles entram quase que num surto de grito e de esperneio e já não lembram nem mais o motivo daquilo. Então, muitas vezes é preciso que a gente contenha eles, assim, que dê um abraço, apalpe, ó, tá tudo bem, eu tô aqui, e aí abraça, mas firme, não é abraçar, ai, meu amor, a mamãe tá aqui. Só dá um abraço firme, como se fosse dando um limite corporal. Tá tudo bem, respira, e aí a criança vai começar a se acalmar, você vai ajudar ela a se acalmar, você vai ajudar ela a respirar, vai fazer essa coisa do toque, que é muito importante, isso realmente dá um limite corporal que é confortável, que tranquiliza a criança, e aí começou a se acalmar, olha, então agora a gente pode conversar, você tá aqui por isso, 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 não adianta se bater, olha como é que você tá todo machucado, todo vermelho, socou a parede, sei lá, quebrou o brinquedo, né? Porque às vezes joga o brinquedo no chão. E aí você vai mostrar tudo que ele fez nesse rompante dele e como que nada disso funcionou, porque ele vai continuar sem voltar para a brincadeira, sabe? Assim, é acolher, mas sem passar a mão na cabeça. Acolher no sentido de que eu sei que você está chateado, eu sei que você está irritado, tem mais é que tá mesmo, porque não é legal sair da brincadeira. Vem aqui que eu vou te ajudar a se acalmar, daí a gente ajuda a se acalmar. E continua. Isso aconteceu por isso, isso e isso. Você acabou de quebrar seu brinquedo, você socou a parede. Imagina, não é assim que você tem que falar que tá chateado, você tem que entender por que isso aconteceu. E mesmo pequenininho, 1 ano e meio, né? Que normalmente é 1 ano e meio que começa às vezes a fazer isso. Já é capaz de entender. Com 1 ano e meio, as frases têm que ser um pouquinho mais curtas, o discurso um pouquinho menos longo, né? Então, assim, 1 minutinho, 2 minutinhos de fala, mas já tem que começar. Não dá pra gente ficar assustado porque fez isso se parar, porque eles conseguem o que eles querem, né? Que é mudar o foco e voltar pra brincadeira depois. Entendi. Tem uma mãe que conta que tentou o cantinho da disciplina e não funcionou. Parece que a criança entende que fez uma coisa errada, mas aí logo em seguida repete o comportamento. Como que a gente faz? A gente chegou a comentar sobre o cantinho da disciplina na última live, né? Na verdade, ela tá te testando, né, eu acho. A criança que faz isso tá testando. Bom, foi porque mesmo que eu vim pra cá, e aí ela vai ficar repetindo até ela entender. Eu até te cortei, desculpa, Marina, mas Que a eu gente acho chegou a que falar sobre isso na última live, né? Você isso falou que esse negócio de mandar pensar e tal, a criança não sabe o que está fazendo ali. Na verdade, assim, eu vou dar uma experiência super pessoal, assim, como mãe, eu já fiz muito isso, principalmente com o meu mais velho, né, porque na educação, enfim, sempre foi dito muito isso, de como que é uma forma da criança refletir o que aconteceu. Mas tinha até um programa Super Nene, né, que fala muito sobre isso também na televisão, não sei se você conhece. Mas o que a Sim, disciplina positiva... então, que tem milhões de coisas bacanas, né? Mas eu acho que assim, se a gente estiver pensando no programa, a criança fica 1 semana super bem, e aí quando a Super Nene sai,
desanda tudo. Porque, na verdade, ela tava se sentindo ameaçada daquele olhar. Aquela pessoa, aquela figura representava uma ameaça, não uma ameaça de bater, mas uma ameaça. Aquela pessoa ali era a pessoa que ia podando as coisas. Então ele andou na linha para aquela pessoa sair. A pessoa saiu e ele voltou ao normal. Ele não se apropriou de nada daquilo, aquilo não fez sentido. E aí, assim, ele entendeu que ele fez errado? Ele entendeu, mas ele não se apropriou das razões, das consequências. Tanto é que depois, em uma semana, o negócio desanda. Não precisou nem de um tempo muito grande, né? Então, assim, o que eu aprendi na disciplina positiva, o que funciona, mas que é um super desafio, e aí eu digo desafio porque a gente não está apropriado desse olhar. Então, a gente foi criado ficando de castigo, levando palmada, beliscão, um grito. Então, a maioria, na nossa geração, raras são as famílias que não usavam dessa voz, assim. Então, é muito difícil a gente reagir de uma forma muito tão equilibrada instintivamente. O nosso instinto, na hora que a gente está com raiva, porque na hora que o nosso filho tem uma atitude como o Dante teve, por exemplo, de bater no amiguinho várias vezes, você sente raiva, né? Você fica com vergonha, fica com raiva, fica frustrada. E aí, às vezes, o nosso primeiro instinto é apertar o braço e levar para fora, é dar um grito, é colocar sentado, fechar a porta do quarto e ir embora. E aí, assim, isso não tem muito significado para ele. Ele te viu tendo uma atitude agressiva igual a que ele estava tendo, né? Não que você tenha feito isso, mas numa situação dessa, assim, a gente só está reforçando para eles. É normal ter essa reação. Olha que eu tô tendo também. Eu sou adulta e tô tendo até hoje. É normal, mas eu não deixo você ter, né? Então não funciona tanto. O que a disciplina positiva propõe é que você, cada caso é um caso, né? Ela falou o motivo que ela botou no cantinho do pensamento, não, né? Ela disse que o porquê não, só disse que tentou e não funcionou, porque parece que a criança, logo assim que sai, volta a fazer. E aí tem uma outra mãe perguntando se não funciona em nenhuma idade, se depois mais velho funcionaria. Então, eu acho que assim, mais velho a gente tem que ter, a gente tem que criar um diálogo de agora, pequenininho, para que mais velho o diálogo funcione, né? Porque hoje em dia, com eles muito pequenininhos, o diálogo ainda é muito abstrato, eles estão testando muito, começando a entender o mundo. A ideia é que mais velho a gente consiga ter formado jovens, né, com uma boa escuta, de 15, 16 anos, com uma boa escuta, discernimento, isso a gente vai construir. Mas falando dessa primeira infância, eu acho que a melhor saída é sentar e conversar com firmeza e pontuar. Tem muita gente que fala, mas aí não vai ter consequência, vai ter só uma conversa. Não, vai ter consequência. Por exemplo, derrubou o copo, não adianta, você falou 30 vezes para não mexer no copo e a criança foi lá, mexeu 30 vezes até que derrubou e manchou o sofá. Então, a gente está muito frustrada que ela manchou o sofá, mas é óbvio que ela não manchou o sofá de propósito. Vou manchar aqui o sofá da minha mãe. Não foi isso. Ela ficou testando aquilo. Então, também cabia nós adultos, na 10ª vez que ela não obedeceu, tirar o copo de lá, né? Acho que também é isso. A gente também tem que tentar prever um pouquinho as coisas, porque na maioria das vezes é possível, mas a gente está muito cansado e acaba, né, empurrando até o último minuto. E aí, quando a gente coloca sentado, coloca sentado, olha, eu vou sentar aqui com você, porque isso que você fez não foi bacana, não dá para fazer, bater, você quebrou alguma coisa de um amigo seu. Então, às vezes, sair daquela brincadeira não é um cantinho do pensamento, porque eu acho que quando a gente deixa a criança num quarto sozinha, dificilmente. A minha filha, por exemplo, menor, eu fiz isso pouquíssimo com ela, porque eu estava me apropriando aí da disciplina positiva, mas ela sempre foi muito danada. Ela cantava e batucava enquanto ela estava sentada, ou seja, eu não estava nem aí porque eu estava falando para ela. Mas quando eu sentava do lado dela e conversava com ela, eu via pelo olhinho dela, o olhinho arregalado, ouvindo tudo, repetindo comigo o que eu estava falando. Ela falou muito cedo, então ela já conseguia repetir algumas coisas. Então aquilo fazia de fato ela pensar. Quando a gente deixa lá e vai embora, é como se a gente tivesse assim, pronto, vou resolver o problema, vou largar ele no quarto e vou sair. É mais fácil pra gente, né? Dá muito trabalho sentar e conversar. E numa situação extrema de que, sei lá, saiu e foi para esse cantinho porque estava batendo em todo mundo. É a mesma coisa. Vou sentar aqui com você até você se acalmar. Não quero que você fique aqui e saia daqui. Não, mas eu quero. Quem decide sou eu se eu vou ficar aqui ou não, e eu vou ficar aqui. Porque aí cabe um pouquinho isso. Tem coisas que a criança não escolhe. A criança pode escolher se ela vai tomar sorvete de chocolate ou de creme, mas não se você vai ficar ali ou não.
né? Se vai botar casaco ou se não vai botar casaco. Tem coisas que a gente tem que. E aí que a gente começa a dar limite, entendeu? Aí que a gente começa a demonstrar essa autoridade, né? Não precisa de autoritarismo, a gente vai mostrar autoridade desse jeito. Não, agora quem decide sou eu vou ficar aqui até você se acalmar e a gente só sai daqui quando você se acalmar e a gente conversar. Entendi. Você falou uma coisa que eu falo bastante aqui em casa. Eu fui uma criança extremamente danada, assim, era absurdo, assim. Eu conto umas histórias que as pessoas ficam assim, não, não acredito. Eu realmente era uma criança muito danada. E eu fazia coisas de propósito, mas eu também fazia coisas sem querer. Então, eu acho que nós adultos estamos faltando esse discernimento de saber quando uma coisa foi sem querer ou não no momento da punição. Então, se eu vou dar um exemplo. Meu primo estava andando com um prato no meu casamento. Sabe aquele jogo de prato que você só usa, sabe? Eu acho que ele tinha 11 anos. E ele estava andando com o prato na mão e outra pessoa caiu e quebrou. E aí, Sem nisso, querer. a mãe dele começou a brigar com ele. Gente, mas ele não tinha a menor culpa daquela coisa. Ele certamente já estava se sentindo muito mal, porque com 11 anos você já tem muita noção, né? Ele estava se sentindo super mal e aí estava brigando. Isso aconteceu também com o Rafael. Ele uma vez, meu marido, outro danado, pensa, né, nos nossos filhos. O Dante ainda está bonzinho. Na comparação da gente, eu tô ganhando na loteria. Mas ele correndo uma vez, escorregou, bateu, quebrou os dois dentes da frente e ainda apanhou. Então, assim, a criança não tinha, ele não fez de propósito, não vou lhe quebrar meu dente, porque eu quero. Então, assim, eu penso muito em tudo que eu vou falar pro Dante. Agora é muito difícil, né? A criança não faz nada de propósito. Mas É. mais pra frente, como que eu vou tratar das coisas que estão acontecendo com ele, dos momentos, assim? Porque você tem que prestar atenção se a coisa foi intencional ou não. Porque de que valia dar você brigar com uma criança que quebrou sem querer um prato? Uma coisa é você falar assim, não joga futebol dentro de casa, que você vai quebrar alguma coisa. Aí tu quebra. É uma coisa. Sim, exato. É Não é outro. de propósito, continua não sendo de propósito. Porém, você avisou antes. Mas esse tipo de coisa, sabe? A criança cair e quebrar o braço, cair e quebrar o dente. Como é que você bate numa criança que vai. Imagina, não. Não, Sabe? E exato. mesmo que Então, não vou bater. Mas você vai brigar com a criança que estava brincando, escorregou e se quebrou. Sabe? Umas coisas. Eu acho que começa da gente, sabe? Esse tipo de coisa. E eu penso muito nisso, sabe? Muito, muito, muito. Até com o Rafael, assim, às vezes ele faz alguma coisa, ele fica tipo pedindo mil perdões. Eu falo, Rafael, mas você não fez por querer, sabe? Acontece. Eu adoraria ser tratada da mesma forma. Mas eu sempre falo sobre isso para as pessoas, sabe? Porque eu, quando criança, eu fazia coisas de propósito. E eu merecia ser punida por elas. De N formas, nem que seja conversando, de castigo e tal. Mas eu fazia também coisas sem querer. E essas coisas, sabe, a própria consequência de você perder. Tipo, a minha irmã quebrava muitos óculos, né? Usava óculos desde os 2 anos. E aí, como é que você briga com uma criança que perdeu óculos? Ela já tá com a punição dela, perdeu óculos. Você conversa. Então, assim, eu acho que falta, sabe, a gente colocar isso na cabeça, o que que é de propósito ou não. propósito. Isso é um pouco de empatia, né? Uhum. Eu acho que a gente ensina empatia exatamente assim. Então, você falar para o seu filho, poxa, eu sei que você fez sem querer, mas eu queria que você tomasse mais cuidado. Eu falei para você não fazer isso. Eu sei que você está chateado, depois que foi sem querer, não vou brigar com você, mas da próxima vez, né, que jogou bola e quebrou o prato. Poxa, eu falei tanto para você não fazer isso, então na próxima vez você me escuta quando eu falar com você, né? Numa coisa que não é tão importante. Mas eu acho que a gente precisa, e a gente, melhor do que ninguém, conhece nossos filhos. Então a gente também sabe, às vezes, uma coisa até mais difícil, né, de você perceber se foi de propósito ou não. Pelo olhar deles a gente vai saber, então, o quanto que ele está assustado, o quanto que ele está com aquela carinha de putz, caraca, mandei mal aqui. Então aí é porque ele fez meio que intencional, porque na verdade nunca é intencional. Eu acho que ninguém faz uma coisa para dar errado. É naquela, né, a gente acha que é malandro, que, pô, vou jogar bola aqui o tempo todo, porque eu sou muito bom na bola, não vou quebrar o prato, até que quebra o prato. Então, é um pouquinho da imaturidade deles também, né? Acho que tudo tem a ver com a idade, tudo tem a ver com cada criança de um jeito, né?
essa questão da empatia, a gente ensina justamente assim, e falando para eles, olha, eu tô muito chateada, eu não queria que tivesse quebrado o prato, mas eu sei que você não fez de propósito. Então, na próxima vez, vamos combinar de você me pedir ajuda, eu levo metade, você leva metade. E aí, se a gente pensar no seu primo, né, também tem 11 anos, dependendo da quantidade de prato, pô, será que era para ele ter levado, né? Como é que... O prato dele, ele escorregou e caiu. Ah, era um pratinho, tá? Né? Entendi, tadinho. Tadinho, Não, levantou da mesa, foi levar a pia. Eu fiquei com tadinho. tanta Super educado, tristeza né? dele, sabe? Eu fiquei Todo mais triste educadinho. por ele do que pelo prato. Não, pois é, acho que exatamente isso cabe em tudo, né? Quando você falou assim, e aí ele quebrou o dente e apanhou. Caramba, olha que violento, assim, né? Cara, ele quebrou o dente. Mesmo que ele tivesse quebrado o dente porque ele mordeu alguém, né? Sei lá, uma situação extrema, absurda. Não importa que ele tivesse quebrado o dente fazendo uma coisa errada, entendeu? Assim, como é que. Acho que a gente tem que ser razoável também nesse sentido, porque às vezes realmente vai acontecer uma coisa séria, a criança fez de propósito acontecer uma coisa séria. Ali não é a hora de você punir, né? Por exemplo, olha, não sobe aí, eu tô dizendo pra você que se você subir aí, você vai cair. Não sobe aí, não sobe aí. A criança sobe 30 vezes e na 31ª ela cai. Ela tá chorando no chão, toda machucada, você vai falar, tá vendo? Subiu, caiu. Agora não chora, não. Não sei o que. Às vezes a gente acaba falando isso, mas é importante a gente ter isso em mente, que não é, essa não é a melhor reação, né? Caiu, pega no colo, acolhe, espera, tá tudo bem? Olha, agora da próxima vez não sobe de novo, viu? Você caiu. Não precisa ir lá dar uma bronca, tá vendo? Caiu, agora fica aí chorando sozinha. Porque ela não queria ter caído, né? Ela não estava testando e vendo para ver se o braço dela sobrevive ou não a um tombo. Foi inocência dela, né? Ela está testando, ela está querendo ver, mostrar que ela é muito habilidosa, que ela consegue pular, que ela dá conta. É testando as habilidades, testando a vida, né? Faz parte, assim, desse momento que eles estão. Uhum. Tá aparecendo umas perguntas aqui que a gente já respondeu no início da live, então eu não vou fazer de novo, só para explicar por quê. E as outras que estão aparecendo, eu tô colocando pro final, e eu tô achando que a gente vai ter que fazer uma outra, porque tá tenso aqui, tem muitas perguntas. Vamos lá, próxima. Tem uma mãezinha que, pelo que eu entendi, vai trabalhar e deixa o bebê com a avó, e a avó deixa fazer tudo. E aí ela fala assim: passo tão pouco tempo que eu não tenho coragem de corrigir. Como é que eu faço? Talvez ela não goste da minha resposta. Eu entendo, eu entendo que você tenha, né, não queira perder um pouco tempo com ele corrigindo, mas não tem jeito. Né? Assim, você deixa com a avó, eu deixo na escola. Os meus filhos passam 8 horas por dia na escola. E cada um deixa com alguém. Ou não, fica o dia inteiro, mas não dá pra gente ter pena. Na verdade, quando a gente faz isso, a gente está com pena de brigar, né? Assim, eu vou gastar o meu tempo. Mas a gente tem que pensar assim, que educar é construir para a vida. Então você está fazendo um benefício a ele. É porque a gente tem muito em mente que brigar é aquela coisa descompensada, né? De gritaria, de não sei. E é um exercício, dá para ser uma briga efetiva, dá para ser, né, uma chamada atenção, né? Pra gente não falar briga, assim. Lá em Portugal eles falam ralhar, que é bem melhor, porque é tipo você falar mais firme mesmo, não é briga, né? Não tem violência, assim. Então dá para a gente educar, chamar atenção sem ser violento, de uma forma violenta, sem ser uma coisa tão impactante assim para os dois, né? Para a gente, para a criança, e de uma forma efetiva, que funcione. Eu acho que a gente tem tanto essa ação muito repressora, de grito, de colocar, de bater porta, que a gente fica assim, eu não quero fazer isso agora, porque eu estou cansada, porque eu tenho ele nesse momento. E aí, mas não é isso. Dá para você ser acolhedora e gentil, respeitosa e ser firme. Só que é muito difícil, né? Eu não estou falando uma coisa que amanhã vai todo mundo, então, né? Porque eu até falei isso na outra live, não tem aqueles 5 passos, tipo, vigilante do peso, né? Que tem os 5 passos lá dele, sei lá, uma coisa assim. Não tem passos para uma educação perfeita. Na verdade, é muito um autocontrole nosso, assim. Né? Eu falo muito do autocuidado, porque é isso, a gente tem que estar muito bem, muito seguro para agir desse jeito. Então, se a gente está no momento, eu mesma, apesar de estar super consciente, de ler muito sobre isso, de escrever sobre isso, quando eu estou num dia mal, quando eu estou insegura, quando meu dia deu tudo errado, quando meu trabalho deu todo errado, quando eu briguei com meu marido,
é muito mais difícil eu manter o equilíbrio com eles. É o dia que eu vou perder a cabeça e que eu vou chorar e que eu vou gritar, enfim, e que eu não vou agir da forma como eu me orgulho. E tudo bem, Uhum. isso vai acontecer várias vezes, tudo bem, mas eu não posso deixar de agir porque eu não estou tanto com eles, entendeu? Até porque ele já tá com a avó, provavelmente a avó, ela até falou que deixa fazer tudo. E aí vai para casa e também pode fazer tudo, daqui a pouco ele vai crescer e aí vai todo mundo dizer, nossa, que menino, mal educado. E coitado, né? Não é culpa dele. Ele não foi dado a ele o norte para ele caminhar. Então, eu sei que é difícil, eu sei que é chato, mas não tem jeito. E quando os pais discordam de algum tipo de, sabe, o comportamento, assim. Geralmente o que acontece é o pai não quer lidar, ou a mãe fala, vai falar com seu pai, pede pro seu pai. Ou então, ó, quando seu pai chegar, a gente vai conversar. Essa é aquela frase famosa. Não, essa frase eu detesto, porque eu fico falando, gente, mas então você não tem autoridade nenhuma, né? Ele só respeita o pai, não respeita você. Não... Aceitar isso não dá. Eu sempre digo isso, ele tem que respeitar os dois, né? E saber que cada um tem um jeitinho. Aqui em casa, por exemplo, eu sou bem mais rigorosa com horário, com rotina, com organização do que meu marido. E eles sabem disso. Então, com meu marido. Mas com meu marido é exigente com outras coisas. Eles vão aprendendo, mas eles sabem que eles têm que respeitar os dois, entendeu? Se não tem esse joguinho, não dá para ter. Eu acho que é preciso que o casal converse. Assim. Tem várias coisas que eu discordo, que, né, que você vai discordar do seu marido, que ele vai discordar de você, mas ali na frente da criança, a gente tem que tentar manter uma harmonia no discurso. Então, se você não concordar, não sei que seja uma coisa gritante, por exemplo, Dante vai lá e bate no seu amigo. Talvez você não consiga conter isso na hora e acabe levantando e intervindo. Ok, mas numa coisa razoável do dia a dia, fica, né, espera passar, aconteceu, chama ele depois e fala, olha, eu acho que naquele momento eu não concordo, acho que tem que ser daquele jeito, e aí vai afinando o discurso, né? Eu acho que é no dia a dia que a gente afina mesmo, porque cada um recebeu uma educação, né? Cada um tem um desejo aí para o filho diferente, então a gente, uma crença diferente de como educar, vai ajustando no dia a dia, com diálogo, não tem jeito. Tentar que não seja uma briga, né, esse diálogo, porque os dois querem acertar, então não precisa medir poder, eu acho. Dá para conversar e tentar encontrar o meio termo. Tem uma mãezinha que mandou também uma pergunta dizendo assim: qualquer comida que meu filho come, ele mastiga e cospe. Já mudei textura, sabores de tudo quanto é coisa e aparentemente, só comigo, só com ela no caso. Aparentemente é uma birra. O que que eu faço? Falou a idade ou não? Não, acho que não. Só teria Ela mandou anotado. aqui hoje? Não, Ela agora mandou no não. feed. Não, no feed. Ah, porque depende assim, muito da idade. E eu vou então tentar 2 anos, por exemplo, e ele come bem com todo mundo, né? Pelo que ela falou. Acho que Pelo que eu tenho aqui. provavelmente ela se desestabiliza muito com isso. E ou grita, ou chora, ou, sei lá, joga tudo pro alto e dá um biscoito para ele depois. Eu acho que, se por enquanto ela não está conseguindo ser firme nesse momento, ela tem que sair disso. Até que ela entenda que ele sabe realmente comer, que ela entenda real, porque ela ainda está naquela tentativa, né? Ela ainda está testando, experimentando também o que está acontecendo ali. Então, ou ela sai de cena, ou ela encara que ela vai bancar. E aí não comeu? Negocia, olha, não pode cuspir. Cuspiu uma vez, você dá um aviso. Cuspiu duas, dá outra. Ó, é a última vez. Se você cuspir mais uma vez, você vai ficar sem comer. E aí vai ficar sem comer mesmo. A criança não vai morrer se ela ficar uma refeição sem comer, entendeu? E cada E vez mais. ninguém morre de fome com comida dentro de casa. Isso é muito importante. Exato. Eu ouço muita gente falando assim, cara, mas ele vai morrer de fome, ele vai ficar doente. Ninguém morre de Não. fome com comida dentro de casa. Não, e aí também não vale, tirou o prato, né? Deu uma hora a criança fala, ai, tô com fome. Vai lá e dá um biscoitinho, uma fruta, quer que seja. Não vale. Aí você tá com fome, mas a hora do almoço era meio-dia, em vez de comer, você ficou cuspindo a comida. Então, às 3 é o seu lanche. Então, assim, sei lá, você vai comer uma fruta. Ou muitas vezes tem muita gente que faz que funciona também, então você vai comer o almoço na hora do lanche. Eu, Uhum. particularmente, não faço isso, porque eu acho que a criança ainda fica muito com a barriguinha muito cheia próxima ao jantar. Então, eu sempre dei o lanche nessa hora, quando por algum motivo o almoço
não funcionava, eu segurava a onda. Não dá, entendeu? Não dá pra gente depois, não, já passou uma horinha, agora eu acho que ele já entendeu que o que ele fez não foi legal, eu vou dar aqui um biscoitinho, eu vou dar uma frutinha, eu vou dar um almoço de novo. Não, você naquela hora foi firme e disse que se cuspisse de novo não ia almoçar, então não vai almoçar. Nem meio-dia, nenhuma, nem duas. Ele vai lanchar às 3, sabe? A gente tem que. Essa é a grande dificuldade, né? A gente às vezes flexibiliza muito tudo que a gente fala. Então a gente fala, ameaça, grita, passa meia hora, você cede um pouquinho ali, no outro dia cede mais um pouquinho, e a criança percebe. Então ela sabe que quanto mais ela espernear, mais ela vai conseguir alguma coisa. Ela sabe que ela pode cuspir todo dia, porque depois ela vai ganhar o biscoito dela. Então, é ser firme nesse discurso, assim, ser coerente e constante, principalmente, né? Uhum. Como que a gente explica que a criança tem que esperar quando você está ocupado? Se às vezes você está no telefone e a criança quer alguma coisa. Aí, complementando, uma mãe acabou de perguntar assim: meu filho está com o próximo. Ainda não fala, né? Não forma frases. E ao invés de pedir as coisas, apontar, ele grita. Eu acho que é relacionado à mesma coisa, sabe? Uhum. Esperar ser atendido. Como é que a gente faz para ensinar Então, isso? vou falar desse que grita primeiro porque é mais rápido. Esse que grita, ele não pode ter o brinquedo, o objeto, porque ele gritou. Então você vai parar, o que você quer? É água? Então fala, mamãe, quero água. Mesmo que ele não saiba falar, você vai falar por ele. Então fala, mamãe, eu quero água. Então vem aqui, vamos lá pegar água comigo. Ele não pode ter, na hora que ele gritou, o negócio na mão dele imediatamente. Então, cada vez que a gente falar a frase, estimula ele a repetir, fala água, mamãe, quero água. E ele vai tentar se apropriar disso, assim. Só que quando ele grita e o negócio vem para a mão dele, né, tá funcionando, ele está se comunicando. Eu grito, aponto, o negócio vem para minha mão. O objetivo que era esse dele, né? Aí a gente é que vai educando e dizendo, não, olha, não é assim, tem outra forma de falar e tal. E quando a gente está no telefone, está conversando com uma amiga e vem alguém, tudo que eu estou falando, eu acho que assim, é uma repetição. Não vai funcionar em 3 tentativas. Vai funcionar em alguns anos de vida. Porque educar é isso, é repetir exaustivamente, né? Então vão ter dias, mais uma vez, que a gente vai conseguir ser sereno e super zen, equilibrado e ok. E vão ter dias que não. E tudo bem, a gente só tem que fazer com que a maior parte dos dias seja o dia assim. Então, assim, você está no telefone, está com um amigo, e a criança veio chamar, primeiro a gente tem que pensar assim, eu acho que é importante a gente pensar no contexto. Há quanto tempo essa criança está sozinha, sei lá, com um iPad da vida, ou brincando sozinha e você está no telefone? Tem, sei lá, 40 minutos? Tudo bem, ela está querendo atenção. Ela está tentando lá há um tempão se atender, se autossatisfazer, e você está no seu telefone. Então, quando a criança vier, a gente tem que tentar ter esse bom senso. Pô, eu tô aqui com os meus amigos, ela tá lá sozinha há um tempão. E ele só tem 2 anos de idade, né? A gente se colocar, aí a questão da empatia, se colocar no lugar. Né? Se a gente vai para uma reunião do trabalho do marido, eles estão lá no maior papo sobre o trabalho deles, você fica 40 minutos muda na mesa, tipo, ai, que saco, eu quero ir embora daqui. É mais ou menos isso. Mas se não é o caso, se a criança estava com você o tempo inteiro, o telefone tocou, você atende o telefone, ela começa a gritar, berrar, pede um minutinho no telefone, abaixa e fala: eu não vou falar com você agora, estou no telefone. Espera um pouquinho e eu já venho falar. Tenta acelerar a ligação mais rápido possível, porque assim, é importante ele entender que você não fez o que ele quis, que você terminou sua ligação. Ao mesmo tempo, a gente também tem que ser razoável de entender que se ele está muito ansioso, vamos tentar equilibrar essa demanda até que cada vez mais ele aguente mais tempo com você, né, ocupado sem ele. E não vai funcionar na primeira vez, não vai funcionar na segunda. Então, se você estiver em casa, tudo é diferente quando a gente está na rua, né? Na rua eu acho que a gente tem que ser, né, mais econômico, porque você está numa plateia e aí a gente se incomoda tanto com os olhares, então a gente tem que se poupar também de algumas coisas. Mas em casa, se for o caso, uma criança, né, num ambiente seguro, né, olha, eu vou pro telefone, fecha a porta do quarto e fala 2 minutinhos com a pessoa, olha, eu vou ter que desligar, não, mas encerra o seu assunto. E volta e fala, olha, não gostei, eu estava no telefone, quando você está com seus amigos, quando você está brincando, eu tiro o seu brinquedo da sua mão, né? E a gente começar a fazer a criança pensar. Mesmo o Dante, por exemplo, pequenininho, já é capaz de ir entendendo gradativamente esse discurso. Mas para ele ir entendendo, o discurso precisa começar agora. Né? A gente não pode esperar o negócio ficar numa situação extrema
para começar a agir. É de sempre. A Uhum. gente tem que ser sempre um discurso assim, linear, né? Assim, dentro dessa filosofia. A gente vai passar agora para as crianças ciumentas. Como que a gente lida com uma criança que só quer ficar com a mãe, que não consegue conversar, que não consegue deixar com ninguém, que faz, chora muito quando a mãe precisa se ausentar por alguns momentos? Então, também tem uma questão de contexto que a gente tem que tentar analisar. Vou tentar pensar em duas situações. Tem a criança que realmente nunca fica com ninguém, porque tá só no peito, a mãe não trabalha, não tem babá, não tem empregada, não tem vó presente, assim, né? Que de fato seja uma rede de apoio real. E ela só tá com a mãe o tempo inteiro, então ela não sabe estar com outra pessoa. Ah, mas a filha da minha vizinha também só tem ela, e quando chega alguém lá, ela fica numa boa. Temperamento. Não acho que seja ciúme propriamente disso, acho que é temperamento. Aquela criança lida bem com mudanças e aquela outra não lida tão bem. A gente tem que pensar nisso, né? Quais são as oportunidades que ela teve para experimentar essa segurança de não estar com a mãe, né? Se ela sempre está com a mãe o tempo inteiro, dorme com a mãe, mama no peito, a mãe não trabalha, não tem babá, não tem pegada, não tem poda, de repente chega alguém lá, ela entrega e fala, vou fazer a unha. Pô, não, quem é essa pessoa que. Eu nunca fiquei sozinho, né? E então a gente tem que fazer isso, tem que fazer, eu acho que é preciso fazer, com uma pessoa que a gente confie, uma saidinha de 30 minutos e voltar, sabe? Vai aumentando, vai na padaria, compra um pão e volta, vai aumentando uns pouquinhos e falando, filho, a mamãe vai, mas a mamãe volta. Olha, segura isso daqui, que quando eu chegar, a gente vai brincar com isso. Sabe? Mostra para ele, cria uma expectativa da sua chegada, reafirma o tempo inteiro que você vai e volta, e vai. E aí, se o coração tá doendo, vai só comprar o pão e volta rapidinho. Senão, vai 30 minutinhos e volta. Eu acho que muito do que a gente está sentindo passa para eles. Então, você tem que estar muito seguro para fazer isso também. Porque também não dá para fazer assim, entrega, aí fica, dá beijinho. Não, não dá beijinho no momento, porque você torna o momento mais sofrido, a despedida mais longa. A criança sempre. E aí, ela vai agora, vai daqui a um minuto, vai agora, vai daqui a um minuto. Você fica. E a coisa não acontece. Então, todo mundo sofre muito mais desse jeito. Você quer criar essa rotina? Então, cria. Por isso, assim, a gente tem que estar muito seguro, né? Eu sempre falo, vai botar na escola. Esteja seguro da sua decisão, porque seu filho vai chorar, ou não, pode ser também que não chore, que fique muito bem, mas vai chorar. Se você estiver segura, você vai saber que o choro é pela despedida. Não é porque ele está sofrendo, porque aquele ambiente é diabólico, porque as mães ficam, nossa, mas será que está batendo nele? Acho que a professora deixa ele chorando o dia inteiro sozinho. E aí a criança fica, pô, eu tô certa de chorar, porque até minha mãe tá aqui meio preocupada com o que está acontecendo comigo na escola, sabe? Então a gente tem que estar muito seguro disso, né? Acho que é a primeira pro desmame, para dormir sozinho, para começar, para cuspida da comida. A gente tem que estar muito seguro que é isso que a gente quer fazer e fazer, porque o adulto é a gente, então é a gente que passa a segurança para eles, né? Você falou do ciúme, tirando exceções assim de ganhou um irmãozinho, da mãe, que sei lá, que é separada e começou com um namorado novo, casos mais específicos assim, não acho que seja tanto ciúme, acho que é um pouquinho de insegurança mesmo, de medo da mãe. Talvez pareça que é ciúme, mas assim, medo da mãe não gostar tanto dele assim, gostar mais do outro. Mas não pelo ciúme, mas por medo da perda desse amor. Que a mãe é um amor maior, assim, nesse momento, né? Então, medo de perder um pouquinho isso. Não é nem ciúme do outro especificamente, sabe? Uhum. E para quando, por exemplo, a mãe está querendo ter um segundo filho, mas o primeiro, quando pergunta, né, quer um irmão, diz que não, e toda vez que segura alguma criança, faz um escândalo, sabe? Como que a gente lida com isso? Isso é Então, bem comum, a né? coisa, a coisa da decisão, né? Eu acho que essa não é uma decisão da criança. Nem de ter o irmão, nem de não ter o irmão. A decisão é nossa. A gente vai decidir se a gente está disponível para ter outro filho, a gente vai decidir se financeiramente é razoável, se a dinâmica familiar favorece para isso, se a gente está num bom relacionamento com o nosso marido. A gente vai decidir se a gente quer isso de fato. Eu sempre falo isso, assim, não dá para a gente ter o segundo filho para dar um irmão para o mais velho, entendeu? É claro que a gente quer dar um Uhum. irmão, porque eu sempre pensei, eu me dou super bem com os meus irmãos,
Então, dar um irmão para o Miguel, para o meu filho mais velho, achei que ia ser uma coisa bacana para eles serem amigos. Mas também não é uma garantia que vão ser, né? A gente está aí Uhum. filosofando e idealizando uma relação. Tomara que seja, mas não é uma garantia. Você não pode ter filho pensando você está dando uma coisa para o seu outro filho. Você até está dando, mas tem que ter um filho porque você quer ter. Não é ele que decide, né? Então, a gente às vezes tem muito isso, assim, não, ele veio de sandália hoje na chuva porque eu perguntei para ele, você quer botar bota? Ele falou, não, tá chovendo, ele não tem que decidir para botar bota. Então, assim, não, ele não quer ter um irmão. Mas não é ele que decide se ele quer ter um irmão. Você decide se você quer ter outro filho. E aí, você vai criar um ambiente para que esse segundo filho entre de uma forma suave, né? Então, assim, o mundo não vai parar porque o irmão nasceu. É, não vai ter não pode ter aquele discurso de, olha, você é irmão mais velho. Então, fica bem bonito, porque você é irmão mais velho, você não pode chorar, você tem que me ajudar a cuidar do seu irmão. Não, o filho é seu. É outro filho seu. Ele é irmão, ele é uma criança. Né? O meu filho, por exemplo, quando nasceu, quando a menor nasceu, ele tinha 2 anos e 2 meses, assim, cravado. E eu lembro de uma pessoa indo lá visitar, a Letícia tinha uma semana, sei lá, ele chorou, fez uma malcriação, ele nem chupava chupeta, ele quase, assim, ele começou a chupar chupeta loucamente depois que ela nasceu, eu acho que ele jogou chupeta no chão, acho que chupeta dela no chão, acho que foi isso. E aí a gente falou com ele, olha, não faz isso, o chão é sujo, não, não. E aí a visita falou, você já é grande, você é irmão dela, você é irmão mais velho, você não pode fazer isso. Eu falei, não, grande não. Ele não cresceu de ontem para hoje, ele continua sendo uma criança de 2 anos, que vai, né, que tá assim, perdendo lugar um pouco, que tá disputando a mãe com outro serzinho que mama toda hora, então, que não dorme, que não sei o que, então ele tá buscando uma forma tá tentando se reencontrar naquele ambiente, né? Buscando um espaço novo para ele. Então, essa questão do irmão é medo de perder o lugar dele. E ele tem que ter certeza que ele não vai perder. Então, assim, a escolha não é dele, ter ou não ter o irmão, de ninguém. Nenhuma criança pode decidir esse tipo de coisa. E tem que ser feito de um jeito muito gostoso para a criança. Ter um irmão não pode ser mais uma obrigação, um dever. Você tem que cuidar do seu irmão. Não, se a gente fizesse de um jeito, se quando a gente estiver cuidando do nosso filho, a gente estiver muito feliz, a criança vai querer participar daquele momento gostoso. Pô, minha mãe está trocando a fralda dele, eles estão rindo a beça. Vem, filho, quer ver seu irmão rindo? Não é? Troca a fralda comigo. Se a criança quiser trocar a fralda, ótimo. Legal, deixa. Mas não pode ser uma coisa, né, uma pressão, uma coisa. O meu filho, por exemplo, trocava a fralda da irmã. Obviamente, eu deixava trocar na hora da brincadeira. Na hora de trocar a fralda mesmo, para não ter que me aborrecer com ele, eu falava, não, mamãe vai trocar agora. Eu trocava. Aí na hora que era para tomar banho, por exemplo, vem, agora você tira a fralda. Aí botava lá na cama dele, faz uma graça. Então, assim, tem que ser um momento suave para ele. Ela tem que deixar ser meio que uma brincadeira de boneca mesmo, sabe? Porque senão Uhum. a gente fica nessa, não. Você precisa me ajudar a fazer sua irmã dormir. Não precisa. Se por acaso um dia ele fizer uma coisa e funcionar e ele quiser fazer de novo, ótimo, a gente pode até incentivar isso. Mas tornar isso uma obrigação não dá, sabe? Eu acho que o medo é sempre esse, assim, de perder o amor da mãe, de dividir esse amor. E aí isso tem que deixar bem claro que o amor só multiplica, né? Que ele vai continuar sendo o menino dos seus sonhos, só que agora vão ter 2 meninos de sonho, não vai ter só um. E ele continua sendo um bebê. O bebê vai nascer, o Dante vai ter 2 anos, né? Uhum. Então, 2 anos ainda é muito pequeno, né? Não dá pra gente achar que ele já é um menino grande, que então não pode. Então a gente tem que respeitar isso, né? E uma coisa bacana também, falando do segundo filho, só um parênteses, é muito Uhum. legal a gente pensar que, assim, o primeiro filho precisa mais da gente do que o bebê. O bebê tem necessidades ainda muito fisiológicas. Então, assim, ele precisa mamar, trocar fralda e dormir. Então, você pode dar de mamar, você pode acalentar um pouquinho e dar para alguém fazer ele dormir e você ficar com o mais velho. Porque a gente, às vezes, fica tão sugado pelo bebê que a gente esquece. Assim, é importante ter um momento sozinho com o mais velho. Uma vez por dia, um momentinho, nem que dê essa meia horinha no play do prédio e volte. Para ele se sentir ainda especial, sabe? E uma vez por semana um programa, vamos ao teatro hoje. Então vai tirando leite, vai se organizando. É importante isso, sabe? Porque
ele perde mesmo o espaço total, né? Hoje, quando você é filho único, tudo naquela família é voltado para mim. De repente entrou um bebê aqui e agora os dois estão 100% voltados para o bebê. E eu, né? Então, às vezes a criança sofre muito nesse momento por isso. Não é porque ela não gosta do irmão, é porque ela perdeu o espaço dela naquela casa. Entendi. Então, você focou muito no ciúme do irmão, que já é uma coisa que já meio que tá na criança, né? Quando nasce, muitas delas. Mas e quando é tipo ciúme do vizinho, ciúme qualquer criança aleatória que a mãe pega no colo? Como é que a gente reage? Porque, tipo, você tá com a criança no colo, você não sabe o que fazer. Então, eu acho que tem que ser conversado de dizer, ó, mas a mamãe vai pegar, sei lá, ele é meu afilhado, eu gosto dele também. Você é meu filho, eu amo você mais que tudo, mas eu quero pegar ele um pouquinho. Vem aqui com a mamãe. Então senta no sofá, bota ele do lado, quer pegar um pouquinho? Sabe, o problema também que eu vejo muito é que quando a criança fica com ciúme, as pessoas dão uma provocada. Aí pegam um bebê e ficam, fulano, olha, peguei ele. Aí a criança chora com ciúme, ele tá com ciúme, não, não. Então também cria-se uma plateia diante de um cenário que não é confortável para a criança. Aí ela percebe, se sente diminuída, se sente ridicularizada, se incomoda com essa situação, e aí a coisa vai se agravando um pouco. Então, abaixa, a não ser que seja um bebê de poucas semanas, mas abaixa, olha, você quer pegar com a mamãe? Vamos sentar aqui, olha que bonitinho, faz carinho no pezinho, envolve ela um pouquinho naquilo, sabe? Eu acho que, mais uma vez, é uma coisa construída. Provavelmente, se ele é muito ciumento, é porque ele não exercitou muito isso, né? Então a gente vai, aos pouquinhos, envolvendo ele para exercitar isso com ele. Eu vou fazer a última pergunta. Tiveram algumas perguntas agora no final que não ficaram respondidas, porque já foram respondidas muito semelhantes no início. E eu vou deixar a live gravada, qualquer coisa é só reassistir. E também tem a primeira parte que focou bastante sobre as reações de quando faz a birra, quando tem a birra em público, quando se Uhum. joga e tal. Por isso que eu não foquei muito sobre isso nessa segunda parte. Mas a última pergunta é a mamãe falando que tem 3 filhos e eles brigam muito, se batem muito e ela não sabe como reagir com isso. Como que a gente faz quando é dentro de casa? Isso é muito chato isso, eu sei. Eu não sei a idade deles, se é muito pertinho ou não. Eu acho que assim, faz parte da relação essa briga. Se começar a ser uma coisa. A gente tem que observar assim, mas tem um momento que eles conseguem brincar junto, tem um momento que eles se procuram, né? Existe um momento harmônico nessa relação, porque faz parte, são 3, se forem 3, ela botou 3 filhos, não sei, se forem 3 meninos, uma coisa muito corporal, né? A menina é mais corporal. Então, se eles conseguem em algum momento interagir de uma forma mais saudável, ok, a gente tem que ir dosando isso. Olha, vocês não estão sabendo brincar juntos, então a gente vai separar. Você brinca com isso aqui, você brinca com isso aqui, você tentar e pontuar. Poxa, vocês são irmãos, vocês são amigos, vocês são tão bacanas, não tá legal. É muito cansativo e é frustrante, até porque a gente, isso que eu falei na outra pergunta, a gente cria uma expectativa dessa relação, então é muito frustrante quando começam a brigar. Mas assim, faz parte. Não conheço. Eu com meu irmão, os meus irmãos eu me dou muito bem, mas eu me dou melhor, eu tenho mais afinidade com meu irmão mais velho. A gente nunca brigou na vida. Com meu irmão do meio eu me dou super bem, a gente rolava no chão juntos. E tudo bem, isso, entendeu? Faz parte, cada um vai construir a sua relação. Acho que a gente precisa pontuar, separar se for preciso. É importante a gente pensar se eles conseguem brincar sozinhos, porque às vezes também é isso, tem um deles que quer sossego, quer brincar sozinho, resguardado ali, e não dá, porque tem sempre alguém em cima. Então, às vezes, dá essa oportunidade de sair com um, deixar os outros dois com alguém, depois sai com o segundo, deixa os outros dois, sabe? Ter esses momentos individuais dá uma acalmada, mas depois, se ela quiser mandar e-mail, enfim, deve ter alguma coisa a ver com a idade, a gente pode pensar em estratégias melhores, mas é isso, eu acho que faz parte da relação, a não ser que seja uma coisa muito gritante. Daí a gente tem que pensar o que está acontecendo na casa, né? Se nunca tem um momento tranquilo entre eles, o que pode estar acontecendo para que isso se desenvolva assim. Entendi. Então, esse foi o final da nossa live. Se vocês ficarem ainda com alguma pergunta, manda para a Cecília, porque assim, eu acabo respondendo só o que está aqui mesmo, porque fora do assunto eu não entendo, né? É melhor falar com ela direto.
O Instagram dela é o @nós4, é nós, o 4 número, um time. E agora você tem 5 minutos para falar mais sobre você. Eu sei que você já falou no início, mas teve um pessoal que entrou depois. Conta mais um pouquinho sobre você, os serviços que você faz e como que o pessoal pode te encontrar. Tá bom. Obrigada mais uma vez, foi ótimo, sempre. E, bom, eu sou pedagoga, sou educadora parental, sou psicometricista, estou agora fazendo um mestrado em Portugal sobre parentalidade e educação especial. Em Portugal, mas agora estou no Brasil. Fiquei um tempo lá e fico assim. E no Instagram eu falo sobre autocuidado, maternidade, sobre educação. Então eu tento fazer textos mais reflexivos mesmo. Eu não gosto de um texto muito técnico, até porque eu acho que não existe uma cartilha fechada para nada. Então a ideia é sempre a gente refletir sobre as nossas ações, sobre o que está acontecendo aqui dentro e como isso reflete na criança. E é isso, eu dou palestra em escola sobre disciplina positiva, sobre parentalidade, faço formação de professores e faço atendimento online, faço presencial também para quem for do Rio de Janeiro, se quiser, mas faço atendimento online para a gente falar sobre a sua dinâmica familiar, sobre as necessidades do seu filho, o que está acontecendo. Então, são atendimentos mais pontuais, às vezes mensais, não é nada terapêutico, né? Assim, é realmente para a gente pensar na dinâmica familiar de cada um. Então, é individual e totalmente personalizado. Então, rotina do sono, a gente faz atendimento do sono também, para criança que não dorme. Então, é totalmente voltado para a sua família, de como é a sua dinâmica, as suas necessidades, montar a rotina direitinho do dia e tal. É isso. Então tá ótimo. Então até a próxima live. Obrigada a vocês que acompanharam até o final. E a gente volta daqui uma semana ou duas com outros assuntos. E eu já pensei aqui, Cecília, vou te falar agora no WhatsApp, o próximo assunto que a gente vai conversar. Oba, tá bom. Tá bom. Legal. Tá bom? Um Obrigada, beijo Marina. para todo Beijo. mundo. Tchau. Beijinho, tchau.